Olá, se você tem TDAH, com certeza você já ouviu falar da atomoxetina, uma medicação nova que chegou aqui no Brasil para o tratamento do TDAH e deve ter ficado com uma série de dúvidas. O meu objetivo nesse vídeo é justamente esclarecer todas elas para que você possa compreender de uma forma bem simples e acessível como que esse medicamento funciona e como que ele pode ajudar as pessoas que têm TDAH. Então, por conta disso, fica nesse vídeo até o final, porque você vai entender tudo sobre esse medicamento. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Terra Júnior, eu sou médico psiquiatra e neurocientista e eu trabalho com indivíduos adultos que têm TDAH. Apesar da atomoxetina ter recentemente chegado aqui no Brasil, a história dela já é bem antiga. Ela foi desenvolvida pela empresa farmacêutica Eli Lilly em 1980. Inicialmente, ela foi direcionada para o tratamento de pessoas com quadros depressivos. Só que ela não mostrou muita eficiência para tratamento desses quadros. Só que em 1996, ela começou a ser pesquisada para o tratamento do TDAH e os resultados aí foram bem surpreendentes. Isso fez com que, em 2002, a Anvisa dos Estados Unidos, o FDA, aprovasse ela para o tratamento do TDAH. E ela foi o primeiro não estimulante que recebeu essa aprovação. E lá no exterior, ela é comercializada com o nome de Strattera. Demorou muito, mas foi apenas aí em 2023 que a Anvisa liberou a comercialização dela aqui no Brasil. Ela é vendida sob o nome de Atenta pela farmacêutica Apsen na forma de cápsulas. E elas têm nas dosagens de 10, 18, 25, 40, 60 e 80 miligramas. E para você entender como a atomoxetina ela atua no cérebro de quem tem TDAH, é importante primeiro você compreender quais que são as alterações que acontecem no cérebro de quem tem esse transtorno. Na pessoa que tem TDAH, há uma diminuição na produção de dois neurotransmissores, a noradrenalina e a dopamina, em algumas áreas cerebrais, mas principalmente numa região chamada córtex pré-frontal. Essa região é a parte do cérebro que está em contato com a testa e ela é responsável por muitas funções importantes. É através dela que nós conseguimos manter a nossa atenção, a organização, a nossa capacidade de nos manter atento na execução de uma tarefa e também no planejamento. Ela também é responsável pelo controle dos impulsos e que nós possamos adiar uma recompensa imediata em prol de algum ganho futuro. Ela também é responsável pelo armazenamento daquilo que nós chamamos de memória de trabalho, que é um armazenamento de informações por um curto período para que eles possam ser resgatados logo em seguida. Um bom exemplo para poder ilustrar isso é você guardar o número de um telefone para depois você poder digitar aí no aparelho. E quando há uma diminuição na produção de noradrenalina e de dopamina nessa área do cérebro que eu havia citado, o córtex pré-frontal, há manifestações típicas do quadro de TDAH. A dificuldade de se manter atento, de se organizar frente às tarefas, dificuldades de planejamento e também na execução das atividades. É comum que aconteça a agitação, a inquietude, a necessidade de ficar se mexendo o tempo todo e a dificuldade de poder controlar os impulsos. Os sintomas que são típicos mesmos de quem tem TDAH. E a atomoxetina entra em cena justamente para poder corrigir esse desequilíbrio químico. Ela atua como inibidor da recaptação de noradrenalina, fazendo com que os níveis de noradrenalina eles aumentem no cérebro como um todo e no córtex pré-frontal, nessa região que eu havia falado, ela também propicia o aumento dos níveis de dopamina. E eu quero que você imagine dois neurônios. Então, o primeiro é um neurônio produtor de noradrenalina, ele vai liberar essa substância num espaço que nós chamamos de fenda sináptica e ali ele vai encontrar um outro neurônio que tem um receptor justamente para essa substância. Então a noradrenalina se liga no seu receptor, nesse segundo neurônio, como se fosse uma chave numa fechadura, e com isso ela vai exercer o seu papel. Depois que ela se ligou e ela passou um tempo ligada, ela vai ser liberada desse receptor para esse espaço, para a fenda sináptica. E ali, aquele primeiro neurônio, ele pode pegar aquela noradrenalina de novo para armazenar, para ela ser utilizada novamente. Esse processo de captura novamente desse neurotransmissor nós chamamos de recaptação. E a atomoxetina ela atua justamente nesse processo, impedindo que haja recaptação de noradrenalina. Com isso, ela vai passar por mais tempo na fenda sináptica, exercendo a função dela
também por mais tempo. E a normalização dos níveis de noradrenalina vão ser justamente os responsáveis pela melhoria dos sintomas relacionados com TDAH, como a melhoria da desatenção, a diminuição da hiperatividade e da impulsividade. E uma questão bem interessante com a atomoxetina é que na região do córtex pré-frontal, nessa região específica, ela atua aumentando também os níveis de dopamina. Isso é interessante porque a dopamina também está relacionada com os sintomas do TDAH, os seus baixos níveis. Então, a normalização desses níveis traz uma melhoria dos sintomas do quadro. E diferente dos psicoestimulantes, a atomoxetina apresenta algumas características que são muito interessantes e que nós podemos usar elas justamente para o benefício dos pacientes. Um ponto muito importante é que ela tem uma eficácia de 24 horas, comparado aos psicoestimulantes que têm uma eficácia que vai variar de acordo com cada um. Por exemplo, a lisdexanfetamina, que é a substância do Venvanse, ela tem em média um tempo de ação de 10 a 14 horas. Ela é uma medicação também que ela não está relacionada de uma forma corriqueira com o desenvolvimento de quadros de ansiedade. Pelo contrário, ela pode utilizar e é uma escolha muito adequada para pacientes que têm quadros de ansiedade associados, justamente porque ela pode tratar eles. E ela pode ser uma alternativa muito interessante para pacientes que tiveram efeitos colaterais importantes ou que não se adaptaram com os psicoestimulantes. Inclusive, os pacientes que tiveram uma resposta parcial aos psicoestimulantes, em casos bem específicos, ela pode ser utilizada associada a eles para poder aumentar o seu poder de ação. E como qualquer medicamento, a atomoxetina ela tem efeitos colaterais. E é muito importante que você conheça eles para, caso venha a acontecer, você compartilhar e dividir essa situação com o seu profissional que te acompanha para que ele esteja ciente e possa te ajudar como lidar melhor com isso. Dentre esses efeitos colaterais mais comuns, nós temos a sensação de boca seca, também muito frequente, que o paciente apresente náuseas, podendo isso chegar até episódios de vômitos, e tomar a medicação após uma refeição tende a reduzir esse desconforto. Importante também ter em mente que ela pode causar uma sensação de tonteira, de fadiga e ela pode inclusive causar insônia e diminuição do apetite. Esses efeitos, geralmente, eles tendem a ser transitórios, mais presentes no início e à medida que o paciente ele vai insistindo com a medicação, esses efeitos tendem a passar. Mas é muito importante, caso eles aconteçam, divida isso imediatamente com um profissional que te acompanhe, principalmente se esses efeitos eles forem intensos, se eles estiverem trazendo desconfortos para você e principalmente se eles não estiverem passando à medida que você está insistindo com o tratamento. É fundamental que você tenha um diálogo muito próximo e franco com o profissional que te acompanha para que ele esteja ciente de todas as questões que estão passando contigo durante a vigência do teu tratamento. Efeitos colaterais menos comuns, mas que são muito importantes, é o aumento da pressão e da frequência cardíaca. E por isso, esses dois parâmetros eles devem ser avaliados tanto no início quanto após o uso da medicação. Pessoas que são hipertensas e que não estão com a pressão bem controlada ou que estão com a frequência cardíaca elevada, elas devem primeiro normalizar essas situações para depois iniciar a medicação, porque ela pode elevar ainda mais esses parâmetros. E é importante que você, caso observe que a sua pressão está ficando elevada, que a frequência cardíaca está aumentada, não esqueça de compartilhar isso com o profissional que está te acompanhando. A atomoxetina, ela tem algumas particularidades e que é muito importante que você entenda elas e saiba mais a respeito. Geralmente, nós médicos a prescrevemos para ser utilizada todos os dias, porque ela demora um tempo para esse efeito aparecer. Médias são necessárias de 2 até 3 meses para que o efeito dela se torne mais evidente. Então é preciso que haja um pouco de paciência aí com relação ao uso dela. É importante que você tenha em mente que esse vídeo ele tem apenas um caráter informativo e que ele não substitui uma orientação médica. Essas são observações gerais sobre a medicação, apenas o médico que te acompanha é capaz de passar as orientações que são adequadas para você. Então, o objetivo era apenas trazer algumas informações e que para você soubesse mais a respeito da medicação
e, em hipótese alguma, se automedique. E se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o like e compartilhar com quem está precisando dessas informações. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para que você tenha acesso a mais informações úteis sobre TDAH. Muito obrigado e eu te vejo aí na próxima.